Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso sistema básico, né, do AutoCAD, vocês precisam entender que temos aqui algumas ferramentas necessárias para o desenho técnico. Então, lembrem-se aqui, ó, a gente tem o eixo X, o eixo Y. Temos que nos basear no desenho em relação a esses eixos. Temos aqui, por exemplo, um círculo, só para relembrar. Como é que eu faço o desenho de um círculo, né? Logicamente que eu tenho o eixo X e o eixo Y. Então, eu vou pegar e vou centralizar. Eu clico em cima do círculo e vou fazer aqui numa representação qualquer. Numa área aqui, sem dimensionamento qualquer. Então, ó, representei aqui o círculo. Se eu quero apagar esse círculo, eu clico em cima e aperto o comando Delete. Apaguei o círculo. Vamos lá, vou desenhar novamente o círculo, né? Aqui para vocês entenderem. Se eu quiser movimentar esse círculo, eu clico em cima e posso movimentar ele para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? Então eu tenho essa movimentação. Ou eu posso também apertar a mãozinha, que é o pen, né? Então vai fazer todo aqui a movimentação, né? Tanto da minha plataforma quanto do meu círculo. Para que eu saia dessa função, eu aperto o ESC. Aí ele volta novamente à etapa anterior. Vamos lá. Quando eu falo aqui, olha, vou clicar em cima novamente e vou apagar, né? Eu clico Delete. Vamos lá, eu quero desenhar uma linha. Eu aperto em cima do comando linha, né? Então, lembrando que a minha linha eu tenho a representação em segmentos contínuos, né? De cada segmento, que é um objeto de linha que pode ser separadamente editado. Então, eu clico em cima dessa linha e vou fazer uma representação qualquer aqui sem dimensionamento, para vocês entenderem. Ó, vou fechar aqui um quadrado, por exemplo, só para lembrar, né? Então, fiz aqui, apertei o ESC para finalizar. Fiz o meu quadrado. Agora, se eu quiser fazer com uma dimensão, por exemplo, de 200, eu vou fazer o meu ponto inicial, que é o especificar o primeiro ponto, né? 200, e vou clicar em Enter, né? Aqui, 200. Aí eu tenho aqui a minha representação. Vou puxar para o lado, né? Clico em 200 de novo, que é o que eu quero. E para cima, 200. Aqui eu já estou fazendo a minha representação já com a dimensão correta. Se eu quiser apagar novamente, ó, esse aqui está separadamente. Se eu quiser apagar, eu vou clicar em cima de um separado ou em cima de todos ao mesmo tempo. E aí eu aperto no botão Delete. Esse caso aqui também, ó, eu aperto, eu posso clicar em cima de cada um ou todos aqui ao mesmo tempo e aperto o botão Delete, ok? Se eu quiser criar um polilinha, lembrando que um polilinha eu tenho o dimensionamento de várias linhas, para que eu possa fazer uma figura representativa, por exemplo, aqui, um triângulo, né? Então, eu posso estar movimentando essa figura geometricamente, para que eu possa estar fazendo alguma representação dela aqui, no que eu quiser. Então, por isso que se diz polilinha, né? Que cria uma polilinha em 2D. Então, lembrando, uma polilinha em 2D é uma sequência conectada de segmentos criados como um objeto de plano único. Você pode criar segmentos de reta, segmentos de arco ou combinação dos dois. Então, aí é um exemplo, né? Eu posso estar trabalhando e movimentando essa polilinha, ok? Se eu quiser apagá-la, novamente eu clico em cima e vou apagar. Eu clico no botão Delete, né? Lembrando aí que eu tenho aí para apagar esse comando aí que eu dei anteriormente, né? Vamos lá. Então, se eu quiser criar um arco, venho criar um arco, eu tenho que fazer aí, lembrando que um arco eu tenho 3 pontos, né? Então, esse arco
eu vou fazer aí em relação a 3 pontos. Então, eu venho, estou fazendo aqui sem medida nenhuma. Então, esse arco, eu tenho aqui mais ou menos uma representação para vocês entenderem. Ok? Então, esse aqui, se eu quiser apagar esse arco novamente, ou movimentar, vamos movimentar ele primeiro, eu clico em cima, movimento para o lado, movimento para o outro, para cima, para baixo, né, para onde eu quiser, e aí eu faço a movimentação. Se eu quiser apagar, aperto o botão Delete novamente, ok? Então, esses aí são os comandozinhos básicos para a gente entender. Se eu tiver um modelo de layout, aqui ainda é o layout do meu desenho para plotagem, mas isso aqui a gente vai ver futuramente. Se eu quiser criar um retângulo, né? Então, um retângulo, lembrando aqui, eu clico em cima e faço o meu retângulo, ok? Normal. Então, se eu quiser criar um polígono, né, lembrando que o polígono ele vai criar uma polilinha fechada equilátera. Então, é possível aí especificar os diferentes parâmetros do polígono, incluindo o número de lados, né, logicamente. A diferença entre as opções escritas e circunscritas são como mostrados aqui na figura. Então, eu clico aqui em cima, né, do polígono, e vou fazer essa representação. Tá um pouquinho lento aqui. Vamos lá. Polígono. Então, aqui, ó. Ele vai ser um parâmetro aqui que eu tenho uma movimentação, uma estrutura aí em 2D, né? Então, aqui, ó. Eu tenho essa movimentaçãozinha que eu posso estar representando. Ele demora um pouquinho até para abrir, porque tem o eixo de rotação, né, que é de uma elipse, que especifica a distância aí de um lado ao outro, especifica também a extremidade, eu posso especificar. Se eu quiser colocar aqui de 300, por exemplo, né, então ele vai fechar aqui. Ok? Então aqui eu tenho rachuras também, um tom de gradiente. Aqui na parte de rachura vai preencher uma área delimitada, ou objetos selecionados com padrão de rachura ou preenchimento. Aí você pode escolher entre os diversos métodos aí para especificar os limites de uma rachura. Por exemplo, aí, né, eu tenho diversos parâmetros, como arrastar um padrão de rachura, uma área envolta de uma paleta de ferramentas. E aí eu vou trabalhar com essa paleta. O tom de gradiente, ele vai preencher uma área delimitada ou objetos selecionados com preenchimento de gradiente. Um preenchimento aí de gradiente cria uma transição suave entre uma ou duas cores. Então, aí eu vou ter a representação de uma cor para uma transição de uma outra cor. Então, eu tenho uma transição entre cores. Né? Já no limite, vai criar uma região ou polilinha a partir de uma área delimitada. Então, um ponto interno especificado usa os objetos circundantes para criar uma região a polilinha separada. Então, é importante saber isso? É, lógico, né, que eu preciso saber, porque eu vou utilizar em algum momento do desenho técnico essas ferramentas aqui, ok? Quando eu tenho aqui também a parte de mover, eu posso mover o objeto dessa forma, eu posso também clicar no botão mover e posso estar fazendo toda a minha seleção aí, né, em relação ao movimento do meu objeto, né, o que eu quero selecionar para o movimento, ok? Em relação aqui a copiar, eu posso copiar também um objeto? Posso. Então, eu clico, né? Então, eu faço todo o movimento de cópia do objeto que eu quero copiar e eu vou fazer essa seleção do objeto selecionado para copiar. Então, esse é o comando cópia, né? Que eu tenho o comando esticar. Eu posso esticar o objeto? Posso também. Então, ele vai representar aí os objetos, vai esticar os objetos cruzados por uma janela de seleção ao polígono. Aqui eu tenho rotacionar, o botão rotacionar, que vai rotacionar os objetos em torno de um ponto de base. Aqui eu tenho o botão espelhar, que vai criar uma cópia espelhada dos objetos selecionados. Ou seja, é possível criar os objetos que representem metade de um desenho, selecioná-los e espelhá-los através de uma linha especificada para criar outra metade.
Aqui eu já tenho o botão escala, que ele amplia e reduz os objetos selecionados, mantendo as mesmas proporções do objeto após o dimensionamento. Aqui eu já tenho o botão aparar. Esse botão aparar, ele vai aparar os objetos para encontrarem as arestas de outros objetos. Ou seja, tem que pressionar o Enter, né? Selecionar os objetos que vai desejar parar, para usar todos os objetos como limites, e pressionando o Enter no primeiro prompt de comando aí, vai selecionar os objetos, ok? No Concord, eu tenho arredonda e faz a concordância das arestas dos objetos. Né? Nesse caso aqui, a gente tem um arco que é tangente a ambas as linhas selecionadas, ela é criada. As linhas elas são aparadas para as extremidades do arco, para criar através aí, ao invés de um canto afiado, e vai inserir um raio no valor de 0. Aqui eu tenho a matriz retangular, que ela vai distribuir cópias de objetos em qualquer combinação de linha, colunas e níveis, vai criar uma matriz de linhas e colunas de cópias do objeto selecionado. Então, vai criar uma matriz de cópias, né, dos objetos que eu vou querer aí utilizar. Lembrando, para apagar, eu posso apertar nesse botão apagar, ao invés de delete? Posso. Então, eu vou remover os objetos de um desenho, eu posso apertar nesse botão e apagar simplesmente o objeto. E aqui eu tenho o comando explodir, que quebra um objeto composto em seus objetos componentes, ou seja, explode um objeto composto quando se deseja modificar separadamente seus componentes. E esses objetos, eles podem ser explodidos, incluindo blocos, polilinhas, regiões, entre outros objetos. Né? Então, eu tenho esse comando aí também. O comando de deslocamento, né, que eu também posso aí criar círculos concêntricos, linhas paralelas, curvas paralelas, e eu posso deslocar um objeto em uma distância especificada, ou através de um ponto, após deslocar objetos, e aí é possível também estender os objetos com um método eficiente para criar desenhos contendo muitas linhas paralelas e curvas. O texto, eu posso criar um texto também, né? Eu clico aqui em cima do botão texto, que eu vou ter um texto multilinha, que vai criar o objeto do texto, né? Parágrafos. Então, eu posso clicar aqui em cima e eu posso estar fazendo aqui o meu texto, né? Então, vai abrir aqui, por exemplo, eu quero colocar comando comando básico de AutoCAD. Aqui eu cliquei e criei o meu texto. Né? Então, aqui eu tenho o meu texto selecionado para que eu possa colocar no meu projeto, por exemplo. Né? Então, aqui, se eu quiser aumentar o tamanho, colocar no tamanho adequado, né, de 2 ou 20, vamos colocar aqui mais ou menos. Se eu quiser colocar no tamanho de 12 ou de 10, eu posso estar fazendo essa modificação aqui, tá bom? Então, aqui, por exemplo, né? Aí eu tenho o meu texto. O comando cota, ele vai criar vários tipos de dimensões dentro de uma cota, né? Dentro de uma única seção de comando. Então, eu vou ter a cotagem, né? Do meu projeto, do que eu preciso aí. Um comando linear, que vai criar uma cota linear também, que é com uma linha de cota horizontal, vertical, rotacionada. Este comando ele vai substituir os comandos cota horizontal e cota vertical. Eu tenho esse comando aqui também, linha de chamada, que vai criar um objeto de linha de chamada múltipla, que é um objeto de chamada aí, múltipla, normalmente consiste em uma ponta de seta, um patamar horizontal, uma linha ou curva de chamada, assim como um objeto de texto, multilinha ou em um bloco. Né, eu tenho aqui a tabela, que vai criar também, eu posso criar uma tabela, né, um objeto de tabela vazia, como se fosse aí no Excel. Eu tenho as propriedades de camada, que ela vai gerenciar as camadas e as propriedades de camada, né? Isso aí mais para frente a gente vai verificar toda essa parte de camadas, né? Então, essa outra parte a gente vai fazer mais para frente, a gente vai verificar mais à frente, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.